Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, o estudo econômico das instituições. Capítulo 7. O vestuário como expressão da cultura pecuniária. Será oportuno, à guisa de ilustração, mostrar com algum pormenor a maneira segundo a qual os princípios econômicos até aqui expostos se aplicam aos fatos cotidianos em alguma direção do processo de vida. Visando a essa finalidade, nenhuma linha de consumo proporciona exemplo mais adequado do que o dispêndio com vestuário. Especialmente, a regra do dispêndio conspícuo de bens é a que encontra no vestuário a sua expressão, embora os outros princípios correlatos de respeitabilidade pecuniária também apareçam exemplificados nos mesmos acessórios. Outros modos de pôr em evidência a nossa situação pecuniária servem a seus fins com eficácia. E há muitos em voga, sempre e por toda parte, mas o dispêndio com o vestuário leva vantagem sobre a maioria, pois nosso traje está sempre em evidência e proporciona logo à primeira vista uma indicação da nossa situação pecuniária a todos quantos nos observam. É também verdade que o dispêndio, confesso para fins de ostentação, está mais visivelmente presente e é, talvez, mais universalmente praticado em assuntos de vestuário do que em qualquer outro setor do consumo. Ninguém terá dificuldade em concordar com a verdade sediça de que a maior parte do dispêndio em que incorrem todas as classes em questão de vestuário é principalmente devida ao interesse pela aparência respeitável, não pela proteção da própria pessoa. E provavelmente, em nenhum outro ponto, é a sensação de sordidez tão aguçadamente sentida como a decadência do padrão estabelecido pelos usos sociais em matéria de vestuário. E isso é verdade em grau ainda maior do que em relação à maioria de outros artigos de consumo, suportando as pessoas privações ainda mais penosas em outros confortos e necessidades da vida, a fim de se permitirem aquilo que consideram uma soma decente de consumo supérfluo. De modo que não é raro, em um clima ríspido, andarem as pessoas impropriamente vestidas a fim de parecerem elegantes. E o valor comercial dos bens usados no vestuário em qualquer comunidade moderna, em grande parte, se compõe da moda corrente e do prestígio que se atribui a esses bens, mais que do serviço mecânico que o vestido presta à pessoa que o usa. A necessidade de vestuário é, pois, uma necessidade mais alta, ou seja, espiritual. A necessidade espiritual de vestuário não é inteiramente, tampouco, principalmente, um pendor ingênuo para a ostentação de dispêndio. A lei do dispêndio conspícuo orienta o consumo do vestuário. Aliás, como em outras coisas, indiretamente, mediante a formação das regras do gosto e da decência. Na grande maioria dos casos, o motivo consciente de quem usa ou compra vestuário conspicuamente dispendioso e é a necessidade de se conformar com o uso estabelecido e de viver à altura do padrão adotado no tocante ao gosto e à respeitabilidade. Mas não apenas porque a gente precisa se orientar pelo código de propriedade em questão de vestuário, a fim de evitar a modificação proveniente de um reparo ou comentário desfavorável, mas porque, além disso, a exigência dos gastos supérfluos está tão arraigada em nossos hábitos de pensamento no que toca ao vestuário que qualquer outra indumentária que não a dispendiosa nos é instintivamente odiosa. Sem reflexão ou análise, sentimos que o barato é indigno. Sobretudo barato, homem barato. Barato e ordinário é uma expressão reconhecidamente verdadeira no que tange ao vestuário, ainda mais verdadeira do que quando se refere a outros produtos de consumo. Tanto na base do gosto como da utilidade, o artigo não dispendioso é considerado inferior, segundo a expressão barato e ordinário. Achamos belas as coisas,
proporcionalmente a seu preço caro. Com poucas insignificantes exceções, todos achamos um artigo de vestuário de alto preço e feito à mão preferível em questões de beleza e utilidade a uma imitação menos dispendiosa do mesmo, por mais inteligentemente que o artigo espúrio possa imitar o caro original. E o que ofende a nossa sensibilidade no artigo espúrio não é o fato de ele ser inferior em sua forma ou cor, ou, de qualquer modo, em seu efeito visual. O objeto que nos repugna pode até ser uma imitação tão perfeita ao ponto de desafiar o mais severo escrutínio. Todavia, nem bem a contrafação é percebida, o seu valor estético, assim como o seu valor comercial, declinam precipitadamente. Não apenas isso, mas pode-se afirmar, com pequeno risco de contradita, que o valor estético de uma contrafação percebida no vestuário declina, de algum modo, na mesma proporção em que a contrafação é mais barata do que o original. Esteticamente, ele perde em qualidade porque cai a um nível pecuniário mais baixo. Mas a função do vestuário, como evidência da aptidão para gastar, não termina com o simples fato de dizer que aquele que o usa consome valiosos bens em excesso do que requer o seu conforto físico. O simples dispêndio conspícuo de bens é eficaz e satisfatório tal como é. É uma boa evidência prima facie de sucesso pecuniário e, consequentemente, uma evidência prima facie de valor social. Mas o vestuário tem possibilidades mais sutis e de maior alcance de que apenas essa primeira prova de consumo supérfluo, se, além de mostrarmos que quem o usa pode permitir-se gastar livre e perdulariamente, podemos também mostrar, ao mesmo tempo, que ele ou ela não necessitam ganhar a vida, razão porque o seu valor social será realçado em considerável medida. O vestuário, portanto, a fim de servir eficazmente a seus propósitos, não deve apenas ser dispendioso, mas deve também tornar visível a todos os observadores que quem o usa não está ligado a qualquer espécie de labor produtivo. No processo evolucionário, mediante o qual nosso sistema de vestuário foi elaborado até atingir a presente adaptação admiravelmente ajustada a seus propósitos, essa linha subsidiária de evidência recebeu a devida atenção. Um exame detalhado daquilo que na compreensão popular passa por elegância no vestir mostrará que essa elegância é conseguida para dar a impressão de que a pessoa que a tem não costuma desenvolver qualquer esforço útil. Nem é preciso dizer que vestuário algum será considerado elegante ou mesmo decente se estiver sujo ou desgastado, revelando que quem o usa efetua trabalho manual. O efeito agradável de vestuários elegantes e imaculados se deve principalmente, se não de todo, à sugestão de ócio que trazem, de isenção de contato pessoal com processos industriais de qualquer natureza. Grande parte do atrativo de que se reveste o calçado de couro legítimo, a roupa branca imaculada, a lusídia cartola cilíndrica e a bengala, que tanto fazem realçar a dignidade inata do cavalheiro, provém de os mesmos sugerirem incisivamente que aquele que o traz não pode, assim vestido, dar ajuda a qualquer ofício que seja direta ou imediatamente de utilidade humana. O vestuário elegante serve a seu propósito de elegância não apenas porque é dispendioso, mas também porque é a insígnia do ócio. Não apenas demonstra que quem o usa é apto a consumir um valor relativamente grande, mas, ao mesmo tempo, atesta que ele consome sem produzir. O vestuário feminino vai ainda mais longe que o masculino, no sentido de demonstrar que quem o usa abstém-se de trabalhar em obra produtiva. Não é necessário argumentar para dar força à generalização de que as modas mais elegantes em chapéus femininos até chegam
mais que a cartola masculina, a impossibilitar o trabalho. O calçado feminino se acrescenta do assim chamado salto francês para provar o ócio obrigatório a que o obriga o seu polimento, porque o salto alto, é óbvio, torna extremamente difícil até mesmo o mais simples e o mais indispensável trabalho manual. O mesmo é verdade no tocante à saia e demais roupas que caracterizam o traje feminino. A razão substancial de nosso tenaz apego à saia é justamente essa. Ela é dispendiosa e tolhe a cada instante aquela que a usa, incapacitando-a para qualquer esforço útil. O mesmo também é verdadeiro no que tange ao costume feminino de trazer os cabelos excessivamente compridos. Mas o vestuário da mulher não apenas supera o do homem em grau naquilo em que atesta isenção de trabalho, também acrescenta um traço peculiar e grandemente característico que difere em qualidade de qualquer outro habitualmente posto em prática pelos homens. Esse traço pertence à classe dos dispositivos da qual o colete é o exemplo típico. É o colete, em teoria econômica, uma mutilação substancial arrostada com o propósito de baixar a vitalidade da paciente e torná-la permanentemente e visivelmente incapacitada para o trabalho. Bem verdade que o colete prejudica a beleza pessoal de quem o usa, mas a perda sofrida nesse particular é realçada pelo ganho em reputação que provém da sua dispendiosidade e da fraqueza da usuária, visivelmente aumentadas. Pode-se, de um modo geral, afirmar que a feminilidade do vestuário feminino se resolve substancialmente no impedimento mais eficaz do esforço útil proporcionado pelo vestuário peculiar à mulher. Essa diferença entre o vestuário feminino e masculino é aqui simplesmente indicada com um traço característico. Logo, examinaremos a base em que ele ocorre. Até aqui, portanto, temos observado como norma importante e dominadora do vestuário o amplo princípio do dispêndio conspícuo. Subsidiário desse princípio e como um corolário do mesmo, observamos como segunda norma o princípio do ócio conspícuo. Na feitura de vestidos, essa norma opera na forma de diversos dispositivos que servem para mostrar que quem os usa não empenha, tanto quanto se possa convenientemente demonstrar em trabalho produtivo. Além desses dois princípios, há ainda um terceiro, de força igualmente constrangedora e escassamente menos importante, o qual ocorrerá a quem quer que reflita sobre o assunto. O vestuário não apenas deve ser conspicuamente dispendioso e incômodo, deve, ao mesmo tempo, estar na moda. Até agora, nenhuma explicação satisfatória foi dada do fenômeno atinente às variações da moda. A exigência imperiosa do vestuário adotado como última moda, bem como o fato dessa moda adotada mudar frequentemente de estação para estação, é suficientemente conhecida de todos, mas a teoria desse fluxo e mudança ainda não se descobriu. Podemos naturalmente dizer, com perfeita consistência e veracidade, que esse princípio de novidade da moda é outro corolário resultante da lei do dispêndio conspícuo. Obviamente, se a cada vestuário é permitido servir por apenas uma breve temporada e se nenhum da última estação é transportado e usado na seguinte, o dispêndio perdulário do traje é grandemente aumentado. Isso é válido até onde alcance, mas é apenas negativo. Quase tudo quanto essa consideração nos permite afirmar é que a norma do dispêndio conspícuo exerce uma vigilância controladora em todas as questões de vestuário, de modo que qualquer mudança da moda tem de conformar-se com a exigência do desperdício, mas deixa sem resposta a pergunta que diz respeito ao motivo da mudança feita e aceita nos estilos predominantes, deixando igualmente de explicar por que a conformidade a um determinado estilo e em uma época determinada é tão imperiosamente necessária como bem sabemos que é. Para um motivo criador capaz de servir como motivo de criação e inovação no campo da moda, teremos de regressar ao motivo primitivo, não econômico, com o qual o vestuário se originou, o motivo de adorno.
Sem entrar no longo exame de como e por que esse motivo se afirma sob a orientação da lei do dispêndio, pode-se afirmar, de modo geral, que cada inovação sucessiva no setor da moda constitui um esforço para alcançar alguma forma de exibição mais aceitável ao nosso sentido de forma, cor ou eficácia, mais aceitável do que aquela que ela desloca. As mudanças da moda são expressão da busca incansável de alguma coisa que se recomende ao nosso sentido estético. Mas como cada inovação está sujeita à ação seletiva da norma do dispêndio conspícuo, o âmbito no qual essa inovação se pode efetuar é algo restrito. A inovação não só tem de ser mais bela ou talvez mais frequentemente chocante do que a inovação substituída, mas precisa igualmente ficar à altura do padrão de dispêndio adotado. Pareceria, à primeira vista, que o resultado de semelhante luta implacável para atingir o belo em questão de vestuário deveria ser uma aproximação gradual da perfeição artística. Poderíamos esperar, naturalmente, que a moda mostrasse uma tendência bem marcante na direção de um ou mais tipos de vestuário eminentemente adequados à forma humana. E poderíamos até mesmo pensar que possuímos uma base muito sólida para a esperança de que hoje, depois de toda a engenhosidade e esforço despendidos anos a fio no vestuário, a moda conseguisse uma perfeição relativa e relativa estabilidade intimamente aproximada de um ideal artístico permanentemente defensável. Mas não é esse o caso. Seria com efeito muito arriscado asseverar que a moda de hoje é intrinsecamente mais adequada do que a de 10 anos atrás, ou mesmo de 20 ou 50 ou 100. Por outro lado, uma afirmação continua incontrovertida, a de que a moda em voga há 2000 anos era mais adequada e assentava melhor do que as elaboradíssimas e incômodas criações de hoje. A explicação da moda que acabamos de dar não a explica. Entretanto, inteiramente, e em consequência, teremos de olhar mais longe. É bem sabido que certos estilos relativamente estáveis e certos tipos de vestuário desenvolveram-se em diversas partes do mundo, como, por exemplo, entre os japoneses, os chineses e povos de outras nações orientais, igualmente entre os gregos, os romanos e outros povos ocidentais da antiguidade, bem como, mais recentemente, entre os camponeses de quase todos os países da Europa. Esses costumes nacionais ou populares são a maior parte das vezes julgados por críticos competentes mais adequados e mais artísticos do que os estilos flutuantes do moderno vestuário civilizado. São ao mesmo tempo, pelo menos de um modo geral, menos visivelmente dispendiosos, vale dizer que outros elementos, além da ostentação do dispêndio, são mais prontamente captados em sua estrutura. Esses costumes relativamente estáveis são, comumente, restrita e estreitamente localizados e variam em leves graduações sistemáticas de lugar para lugar. Foram, em todos os casos, confeccionados por pessoas ou classes mais pobres do que nós e pertencem especialmente a regiões, localidades e épocas em que a população, ou pelo menos a classe a qual lhes deu origem, é relativamente homogênea, estável e imóvel. Quer dizer que os costumes estáveis, que suportarão a prova do tempo e da perspectiva, são criados em circunstâncias nas quais a norma do dispêndio conspícuo se afirma com menos império do que o faz nas grandes cidades modernas civilizadas, cuja população relativamente móvel e rica é a que hoje marca o compasso em assuntos de moda. Os países e classes que desse modo criaram costumes estáveis e artísticos estavam de tal modo colocados que a emulação pecuniária entre eles se orientou para uma competição de ócio conspícuo, não de um consumo conspícuo de bens, de modo que será verdade, de um modo geral, as modas serem menos estáveis e menos elegantes naquelas comunidades onde o princípio de dispêndio conspícuo de bens se afirma com mais império, tal como acontece entre nós outros. Em questões práticas, a norma de dispêndio conspícuo é incompatível com a exigência de o vestuário precisar ser belo ou elegante. E esse antagonismo proporciona uma explicação da perpétua mudança da moda,
que nem a regra do dispêndio e nem a da beleza podem por si mesmas explicar. O padrão de respeitabilidade pecuniária requer uma demonstração de dispêndio supérfluo, mas todo desperdício repugna ao gosto inato. Já se indicou aqui a lei psicológica de que todos os homens, e talvez mulheres em grau mais alto, detestam a inutilidade, seja no esforço ou nos gastos, e detestam quase tanto como a natureza detesta o vácuo, segundo outrora se dizia. Mas o princípio de dispêndio conspícuo requer gastos evidentemente fúteis, e o dispêndio conspícuo resultante no vestuário é, portanto, intrinsecamente feio. Daí que, em todas as inovações de vestuário, cada detalhe acrescentado ou alterado se esforce por evitar uma imediata condenação mediante a exibição de algum propósito ostensivo, ao mesmo tempo que a exigência do dispêndio conspícuo impede a utilidade dessas inovações de se tornar outra coisa que não seja um certo pretexto transparente. Até mesmo em seus voos mais livres, raramente a moda se furta à simulação de alguma utilidade ostensiva. A utilidade ostensiva dos pormenores elegantes do vestuário é, entretanto, um fingimento tão transparente e sua futilidade substancial em breve nos chama tão cruamente a atenção que logo ele nos afigura intolerável e, em consequência, buscamos refúgio em um novo estilo. Mas o novo estilo tem igualmente de se conformar com a exigência do desperdício e da futilidade bem conceituados. Essa, porém, se torna em breve tão odiosa como a do seu antecessor, e o único remédio que a lei do desperdício nos permite é procurar alívio em uma nova criação igualmente fútil e igualmente insustentável. Daí a feiura essencial e a incessante mudança da moda em questão de vestuário. Tendo assim explicado o fenômeno das variações da moda, resta-nos fazer tal explicação coincidir com os fatos mais corriqueiros. Entre esses fatos, há o bem sabido pendor que tem todos os homens pelos estilos em voga em determinada época. Um novo estilo entra em voga e continua preferido durante uma estação, e pelo menos enquanto é novidade, as pessoas geralmente o acharão atraente. A moda prevalecente transmite a sensação de que é bela. Isso, em parte, se deve ao alívio que ela proporciona por ser diferente do que era antes, e, em parte, por ser bem conceituada. Tal como se indicou no capítulo anterior, a regra da respeitabilidade pecuniária orienta, em certa medida, os nossos gostos, de modo que, sob sua orientação, qualquer coisa será aceita como elegante até que se extinga a novidade da mesma, ou até que a garantia de respeitabilidade seja transferida para uma nova criação que sirva ao mesmo propósito geral. Que a alegada beleza ou encanto dos estilos em voga, em qualquer época determinada, sejam apenas transitórios e espúrios. Atesta-o o fato de que nenhuma das modas cambiantes suporta a prova do tempo. Quando vista segundo a perspectiva de meia dúzia de anos ou mais, a mais bela das modas nos impressiona como grotesca, quando não disforme. Nosso apego transitório a qualquer coisa que seja o demier-cri repousa em bases não estéticas e dura apenas até que nosso duradouro senso estético tenha tempo de se afirmar, rejeitando o derradeiro e indigesto dispositivo. O processo de desenvolvimento de uma aversão estética leva mais ou menos tempo, a duração de tempo requerida sendo, em qualquer caso, inversa ao grau de odiosidade intrínseca do estilo em questão. Essa relação de tempo entre odiosidade e a instabilidade em questão de moda proporciona uma base para a inferência de que, quanto mais rapidamente se sucedem os estilos em substituição de uns pelos outros, tanto mais são eles ofensivos ao gosto sadio. A presunção, portanto, é que, quanto mais a comunidade, e especialmente as classes ricas da comunidade,
aumenta sua riqueza e sua mobilidade e também o âmbito de seu contato humano, tanto mais imperiosamente a lei do dispêndio conspícuo se afirmará em questões de vestuário, tanto mais o sentido da beleza tenderá a ficar em suspenso ou a ser suplantado pela regra da respeitabilidade pecuniária, tanto mais rapidamente cambiarão e mudarão as modas, tanto mais grotesco e intoleráveis serão os variados estilos que sucessivamente entrarão na moda. Nessa teoria de vestuário, resta ao menos um tópico a ser abordado. Quase tudo quanto aqui se disse vale tanto para o traje masculino como para o feminino, embora na atualidade melhor se aplique e com maior força a quase todos os pontos do feminino. No tópico, porém, o vestuário da mulher difere substancialmente do vestuário do homem. No primeiro, há, inegavelmente, uma maior insistência naqueles traços que atestam a isenção ou a capacidade de quem o usa para toda atividade vulgarmente produtiva. Essa característica do traje feminino é interessante, não só porque completa a teoria do vestuário, mas também porque confirma o que já foi dito aqui sobre a situação econômica da mulher, tanto no passado como no presente. Como já se observou na discussão da situação da mulher sob os títulos de ócio vicário e consumo vicário, aconteceu que, no decurso do desenvolvimento econômico, tornou-se ofício da mulher consumir para o chefe da casa, sendo seu vestuário planejado com esse fim em vista. Aconteceu, porém, que o trabalho ostensivamente produtivo é demasiado desairoso para as mulheres que se prezam e daí tornar-se especial cuidado na criação de vestidos femininos a fim de dar ao observador a impressão, frequentemente fictícia, de que a mulher que o usa não pode habitualmente se entregar a qualquer trabalho útil. O Código das Propriedades exige que a mulher se abstenha com maior consistência do trabalho útil e faça os seus lazeres maior praça do que os homens da mesma classe. Imita-os os nervos contemplar, irrita-nos os nervos contemplar uma mulher bem-nascida, necessitada de ganhar a vida mediante trabalho produtivo. Não é essa a esfera da mulher. Sua esfera é o lar, que ela deve embelezar e do qual deve ser o principal ornamento. Essa característica, em conjunto com o fato de que o Código de Propriedade exige uma atenção mais constante ao dispêndio ostensivo com o vestuário e demais acessórios femininos, vale para reforçar a opinião já implícita de que se disse atrás. Mercê de sua descendência de um passado parcial, nosso sistema social confere à mulher função de fazer ressaltar a sua aptidão doméstica de pagar. De acordo com o moderno sistema de vida civilizada, o bom nome da casa a qual ela pertence deve constituir o especial cuidado da mulher e o sistema de dispêndio honorífico e ócio conspícuo, mediante os quais esse bom nome é principalmente mantido, pertence, em consequência, à esfera da mulher. No plano ideal, à medida que tende a realizar-se na vida das altas classes pecuniárias, essa atenção ao gasto conspícuo de substância e esforço deve ser, normalmente, a única função econômica da mulher. Na fase de desenvolvimento econômico, na qual as mulheres ainda eram, em todo sentido, propriedade dos homens, o cumprimento do ócio e do consumo conspícuo fazia parte dos serviços exigidos das mulheres. Não sendo elas donas de si próprias, o dispêndio e o ócio ostensivos, de sua parte, redundariam na respeitabilidade de seus amos, antes que na delas. Portanto, quanto mais dispendiosas e mais, obviamente, improdutivas as mulheres da casa, tanto mais credoras seriam elas e mais eficazes suas vidas para o estabelecimento da respeitabilidade do cabeça do lar. Tanto assim que das mulheres se exigiu não apenas a apresentação da prova de uma vida de ócio, mas até mesmo uma real inaptidão para a atividade útil. Neste ponto é que o vestuário masculino fica abaixo do da mulher, e com bastante razão.
O dispêndio conspícuo e o ócio conspícuo são respeitáveis pelo fato de fornecerem uma prova de força pecuniária. A força pecuniária é respeitável ou honorífica porque, em última análise, atesta o bom êxito e uma força superior. Portanto, a prova de dispêndio e de ócio revelada por qualquer indivíduo em seu próprio interesse não pode consistentemente assumir uma forma tal ou ser levada a um ponto tal que ateste incapacidade ou marcante desconforto de sua parte, pois que a exibição, nesse caso, demonstraria não uma força superior, mas uma inferioridade, anulando desse modo a sua própria intenção. Por isso, onde quer que o dispêndio conspícuo e a ostentação da abstração do esforço sejam normalmente ou na média efetuados para mostrar um visível desconforto ou uma inaptidão física voluntariamente induzida, a inferência imediata é a de que o indivíduo em questão não cumpre esse dispêndio supérfluo nem se submete a essa inaptidão para o seu lucro pessoal, mas o faz no interesse de alguém com quem está em relação de dependência econômica, uma relação que, em última análise, deve reduzir-se, em teoria econômica, a uma relação de servidão. Para aplicar essa generalização ao vestuário feminino e expô-la em termos concretos, o salto alto, a saia, o chapéu pouco prático, o colete, o geral, menosprezo pelo conforto de quem os usa, traço inconfundível no vestuário da mulher civilizada, são outros tantos artigos a provar que no plano da vida civilizada a mulher continua, em teoria, economicamente dependente do homem, que, embora no sentido altamente idealizado, continua sendo a serva do homem. A rude verdade no tocante a todo esse ócio e atavios por parte das mulheres tem por base o fato de serem elas servas às quais, na diferenciação das funções econômicas, foi delegado o ofício de fazer realçar no seu amo a aptidão para despender. Há, a esse respeito, marcante semelhança entre o vestuário das mulheres e o dos criados, especialmente dos servos de libré. Há, em ambos, uma complexa e desnecessária ostentação de dispêndio e, em ambos os casos, há igualmente marcante desconsideração pelo conforto físico dos usuários. Mas os atavios da dama vão mais longe na complicada insistência que dão ao ócio, quando não a fraqueza física, no que de muito excedem a dos criados. E assim tem de ser, pois, em teoria, de acordo com o plano da cultura pecuniária, a senhora da casa é também a criada principal. Além dos criados, corretamente reconhecidos como tais, há pelo menos mais uma classe de pessoas cujo vestuário a assimila à classe dos servidores e revela muitas das características que compõem a feminilidade do vestuário da mulher. Referimos-nos à classe sacerdotal. As vestes sacerdotais revelam, de forma acentuada, todas as características inerentes a uma posição servil e a uma vida vicária. Ainda mais marcante do que o hábito diário do sacerdote, as vestes sacerdotais propriamente ditas são ornamentadas, grotescas, incômodas e, pelo menos ostensivamente, em extremo desconforto. Ao mesmo tempo, espera-se que o sacerdote se abstenha de todo esforço útil e, quando postado à frente do público, apresente uma fisionomia de rígido desconsolo, muito próxima da do criado doméstico bem treinado. O rosto raspado do padre é outro traço causador do mesmo efeito. Essa semelhança da classe sacerdotal com a classe dos criados particulares em seu aspecto e vestuário é devida à similaridade de ambas as classes no que diz respeito às suas funções econômicas. Em teoria econômica, o sacerdote é um criado particular implicitamente a serviço da divindade, cuja libré enverga. Sua libré é do tipo muito dispendioso, tal como deve ser, a fim de realçar de maneira adequada a dignidade de seu exaltado amo, mas é disposta a fim de mostrar que a utilidade da mesma contribui pouco ou nada para o conforto físico de quem a veste, pois é um artigo de consumo vicário, e a respeitabilidade que advém de seu consumo deve ser atribuída ao amo ausente, não ao servo.
A linha de demarcação entre o vestuário da mulher, do sacerdote e do criado, por um lado, e dos homens, por outro, nem sempre é consistentemente observada na prática, mas pouco se duvida da sua presença indefectível, de modo mais ou menos definido nos hábitos mentais populares. Há, naturalmente, homens livres, e não poucos os quais, em seu zelo cego pelo vestuário imaculadamente adequado, transgridem a linha teórica entre o vestuário masculino e o feminino, até o ponto de se vestirem com trajes obviamente planejados para torturar o seu corpo mortal. Mas todo mundo reconhece, sem sombra de dúvida, que esses trajes masculinos se afastam visivelmente da normalidade. Temos o hábito de qualificar tais trajes de efeminados, e ouve-se de vez em quando o reparo de que o cavalheiro tal, de traje excepcional, está tão bem vestido como um lacaio. Certas discrepâncias aparentes nessa teoria do vestuário merecem exame mais detalhado, especialmente porque definem uma tendência mais ou menos evidente do desenvolvimento mais recente e amadurecido da indumentária. A moda do colete apresenta uma aparente exceção à regra aqui citada à guisa de exemplo. Um exame mais atento, entretanto, mostrará que essa aparente exceção é, na realidade, uma verificação da regra de que a moda de qualquer determinado elemento ou característica do vestuário repousa em sua utilidade como prova de situação pecuniária. Sabe-se que, nas comunidades industrialmente mais adiantadas, o colete é usado tão somente em certas camadas sociais razoavelmente definidas. As mulheres das classes mais pobres, especialmente da população rural, habitualmente não o usam, exceto como um luxo domingueiro. Nessas classes, as mulheres têm de trabalhar arduamente e pouco lhes adianta, sob o pretexto do ócio, crucificar a própria carne na vida cotidiana. O uso domingueiro do colete é devido à imitação de uma regra de respeitabilidade da classe mais alta. Acima desse baixo nível de indigência e de trabalho manual, o colete era, há uma ou duas gerações, quase indispensável a uma situação inatacável para todas as mulheres, inclusive as mais ricas e as mais bem conceituadas. Essa regra durou enquanto ainda não havia nenhuma grande classe de pessoas suficientemente ricas para se colocar acima da imputação de necessidade de trabalho manual e, ao mesmo tempo, suficientemente grande para formar um corpo social autossuficiente e isolado, cuja massa proporcionasse um fundamento a regras especiais de conduta dentro da classe, reforçada pela opinião corrente da própria classe. Agora, porém, desenvolveu-se uma classe ociosa bastante grande, possuidora de uma tal riqueza que qualquer comentário no setor do trabalho manual obrigatório seria uma calúnia ociosa e inócua, e o colete, portanto, caiu largamente em desuso no interior dessa mesma classe. As exceções a essa regra de isenção do colete são mais aparentes do que reais. Elas são as classes ricas de países com mais baixa estrutura industrial, quase arcaica, de tipo quase industrial, e as que mais recentemente subiram para as classes ricas nas comunidades industriais mais adiantadas. As últimas ainda não tiveram tempo para pôr de lado as regras plebeias de gosto e bom conceito pecuniário que levaram consigo do seu nível pecuniário mais baixo. Essas sobrevivências do colete não são raras entre as classes sociais mais altas daquelas cidades norte-americanas, por exemplo, que só recente e rapidamente ascenderam à opulência. Isto é, em todos os países que herdaram o colete, esse continua sendo usado onde quer e enquanto servir ao propósito de provar o ócio honorífico por via da inaptidão física de quem o usa. A mesma regra naturalmente se aplica a outras mutilações e dispositivos destinados a diminuir a visível eficácia do indivíduo. Algo semelhante também acontece no tocante a diversos artigos de consumo conspícuo e parece persistir um tanto em vários outros artigos, especialmente se esses envolvem um marcante desconforto ou aparência de desconforto nos usuários. Nos últimos 100 anos, tem havido uma tendência perceptível
especialmente na evolução do traje masculino, de abandonar os métodos de dispêndio e o uso de símbolos de ociosidade que seriam desagradáveis. Símbolos que, em seu tempo, teriam servido para algum fim, mas cuja continuação nas classes mais altas da sociedade atual seria um trabalho supérfluo. Tal, por exemplo, o uso da cabeleira empoada ou de rendas douradas e o hábito constante de fazer a barba. Ultimamente tem havido, na sociedade elegante, uma certa recrudescência do hábito de barbear, mas isso talvez seja uma imitação transitória e inconsciente da moda que se impõe aos criados domésticos, e pode-se com razão esperar que ela, em breve, enverede pelo caminho da barba de nossos avós. Esses indícios e outros que se assemelham na audácia com que apontam aos observadores a inutilidade habitual das pessoas que os adotam, foram substituídos por muitos outros, por métodos mais delicados ao exprimir um fato idêntico. Métodos que não são menos evidentes ao olhar experimentado daquele círculo seleto cujo bom conceito é principalmente desejado. O método primitivo e mais cru da propaganda se manteve firme todo o tempo em que o público, ao qual o empresário ou exibidor tinha de apelar, compreendia vastas parcelas da comunidade não adestradas em captar as delicadas variações nas provas de riqueza e ócio. O método de propaganda sofre um requintamento sempre que uma classe rica e suficientemente vasta evolui. Classe essa que goza de lazeres para adquirir perícia na interpretação dos indícios mais sutis de dispêndio. O vestuário berrante torna-se ofensivo à pessoa de gosto, evidência que ele é proveniente do desejo indevido de atingir e impressionar as sensibilidades deseducadas do vulgo. Para o indivíduo bem educado, o que importa é a estima honorífica que lhe é concebida pelo gosto cultivado dos membros de sua própria classe superior. Uma vez que a classe rica tanto se ampliou, ou que o contato do indivíduo da classe ociosa com os membros de sua própria classe se tornou tão vasto, de modo a constituir uma ambiência humana suficiente para as finalidades honoríficas, nasce uma tendência a excluir dela os elementos mais baixos da população, até mesmo na mera qualidade de espectadores cujo aplauso ou censura deveriam ser buscados. O resultado de tudo isso é um refinamento de métodos, uma utilização de dispositivos mais sutis e uma espiritualização do esquema simbólico do vestuário. Ao passo que a comunidade avança em cultura e riqueza, a aptidão para o dispêndio é posta em evidência por meios que requerem progressivamente uma melhor discriminação do observador. Essa melhor discriminação entre os veículos de propaganda é, com efeito, um elemento da cultura pecuniária mais alta.